mi nombre es José Jacoya Neto, soy brasileño, entonces mi español no es tan bueno como de ustedes, con certeza. Si no entenderé algo, hay otras gente de Rainbow de acá que pueden me ayudar. Es un honor estar acá con ustedes. La idea de traer un poco de cosas nuevas, mas también no son cosas tan nuevas muchas veces, mas también soluciones tal vez que sean nuevas de ustedes. O sea, aplicaciones de los productos que existen, soluciones prácticas, donde mucha gente usa el producto y no conoce la capacidad o la amplitud de cosas que podemos hacer con nuestros productos. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Vamos a hacer un recogido en muchos productos. La línea hoy que vamos a explorar es la línea de paisajismo. Como el vídeo que pasó ahorita, Rainbow tiene 4 áreas muy específicas. Una área de canchas de golf, que son productos, que es un catálogo específico para canchas de golf, agricultura, paisajismo, estaciones de bombeo, y ahora está se creando una otra 5ª línea, que es la línea de ambiental. Por ejemplo, control de polvo y minerías. Es una característica también que estamos haciendo una junta de varios productos, creando una solución específica a ese tema. ¿Ok? Arrancando con, todos conocen el rociador spray aquí, ¿verdad? ¿Quién no conoce un rociador spray? Chema, ok, uno solo. Generalmente, entonces, mira, a 20 años atrás, cuando arrancaba con la presentación, yo preguntaba si había gente que no conocía un rociador spray, la gran mayoría no conocía. Entonces ya estamos ahora en un nivel mayor. Entonces yo no me voy a quedar hablando de una cosa que ustedes ya conocen. Vamos a traer alguna cosa nueva en ese producto para ustedes. Esse é um rociador novo do Rainbow. O que me voy acá, no voy a hablar 1 hora del rociador, que es mejor del mundo, que no es. En verdad, ¿cuál es la característica que él tiene que puede ayudar a ustedes? O ayudar a un cliente de ustedes en una aplicación específica, ¿sí? Entonces, la primera cosa que ele vem com um selho com 3 níveis. Um selho com 3 níveis ajuda a nós outros. Qual é um problema que sempre passa com rociadores, com sprays? Muitas vezes, quando um grano de arena ou algo se deposita entre o pop-up e a goma, se queda arriba, verdade? Ou se a pedra é um pouco maior, sempre tem uma fuga de água lateral. E acá eu tenho 3 níveis. Se eu tenho uma pedra acá, eu tenho vedação que não deixa que a água saia de las pessoas. Então, isso reduz mantenimento também. E uma outra coisa interessante que ele tem, essa é a diferença, como era, temos 2 níveis, e acá eu tenho 3. Ou seja, quando a água entra e põe pressão nesse pedaço de goma, ela pressiona o pop-up e não deixa que saia a água. Ok? E, que mais? Quando eu uso utilização de água, que não é água potável, água com algas, água com matéria orgânica, por exemplo. E ele vem de fábrica, e na composição da goma, com um bactericida, para não deixar que se acumule ou se desenvolva qualquer material ali, para que se pode travar as pessoas. Então, isso é uma coisa inovadora. Acá é uma tecnologia nova que eu quero apresentar a vocês. Quando vamos utilizar isso? Se estou na cidade como Querétaro, água potável, não há necessidade de utilizar isso. Agora, há algumas aplicações, com certeza, que isso ajuda muito. E reduz o mantenimento. Um hotel que usa água reciclada, e a água tem um contenido de alga ou matéria orgânica, eu tenho um selho que faz isso para nós. E a grande novidade, então, essa foto acá, mostra exatamente que é um grano de arena com uma fuga de água, que danifica a performance das pessoas. E agora, uma outra coisa, que é um cambio de desenho, que ele tem um reservório chico acá, em la base. Quando entra arena em nas pessoas, e eu não tenho um reservório, a arena se queda no interior das pessoas. E toda vez que arranca o riego, a arena vai à boquilha, verdade? E se tapa a boquilha. Ou se daña o pop-up. Isso em um hotel, um resort que tem 3.000 rociadores. Tem que fazer mais mantenimento. Sempre tenho que limpar a boquilha. Tempo de mantenimento. Se eu tenho um depósito acá, um reservório, hasta que chega acá,
isso reduz mais de 50% a 60% do tempo de mantenimento, quando eu tenho que fazer a limpeza de novo, se entrarem no sistema. Então, são pequenas inovações em no mesmo produto, que é um produto clássico a todos, que está ajudando, melhorando a vida e a performance do sistema. Acá um exemplo dentro. E acá exatamente o reservório. Obviamente, depois que se llenar, eu tenho que fazer a limpeza do corpo. Não há como. E queria mostrar isso, aviso de água não potável. Uma outra coisa muito interessante. As pessoas que têm check valve, que são a válvula de retenção para que não tenha fuga de água, e existe. As pessoas com reguladores de pressão, tranquilo, também existe. Agora, quando eu saco uma boquilha de um aspersor, e eu chamo em Sudamérica como um torpedo, eles chamam de flow shield, escudo de flujo. Quando eu saco a boquilha, esse senhor acá, por la pressão no caudal, se vai desloca arriba e se tapa e deixa um hueco mais chico. Esse hueco tem a calibração de uma boquilha 15F, ou seja, um caudal cerca de uma boquilha. E eu tenho uma saída de água que me ajuda a identificação de onde se sacaram a boquilha e o sistema não se perde a pressão. Então, que quando saca uma boquilha, uma fuga de água e a pressão cai, verdade? Então, com isso, eu mantenho o sistema em funcionamento e eu tenho exatamente a visualização de onde ocorreu o problema. Então, aqui é um exemplo que passa quando saco uma boquilha. Quando saco uma boquilha sem nada, é uma fuga de água incrível que cai a performance. Aqui um exemplo exatamente disso. Tem o sistema, sacaram a boquilha, mantém a pressão, mantém o caudal. Quando o sistema é normal, cai a pressão. Ok? Bien? ¿Sano? Estas mejoras nada más vienen en el 1800. El RD 1800, cambió el nombre. Está cambiando el nombre, mas es lo mismo. RD 1800. ¿Ok? Ah, me disculpa, olvidé una cosa. La organización pidió para ustedes, parece que va después tener van a recibir un certificado o algo así, y tienen que tener correo que les hace un scan y envía a ustedes. Por favor. Boquilhas de alta eficiência. Vamos? Mejor eu. Boquilha da série U. Alguns de vocês provavelmente la conhecem as boquilhas da série U. As boquilhas da série U são a diferença dessas boquilhas, são uma boquilha que tem doble orifício em elas. Muito boa para aplicações onde tem muito vento e eu necessito que a água caiga cerca das pessoas. Então, qual é a grande tecnologia? As mesmas boquilhas, 12H, por exemplo, spray, com doble salida, não há câmbio de caudal, ou seja, a performance é exatamente a mesma. Então, onde eu tenho taludes, pendientes, muito vento, e eu quero muitas vezes pôr uma linha só das pessoas em um caminho, ponendo água na parede, e eu quero riego cerca das pessoas. Essa é uma solução. Então, a boquilha U é uma boquilha especial para essa aplicação e a uniformidade, com certeza, é muito maior. Então, essas são as boquilhas tradicionais e a boquilha U que tem doble salida. Temos ângulos fijos de 90, 180, 360 graus. E uma boquilha que não é nova em Rainbow e muita gente não conhece. Essa é uma boquilha para mim que vou arrancar com ela para vocês mirarem onde nós podemos chegar com essa boquilha. Essa é uma boquilha XPCN, é a única boquilha de spray que temos em nossa linha e creio que em la grande maioria de los fabricantes também, que é autocompensada. Acá está uma classe com gente muito inteligente, muito conhecedora. Boquilhas autocompensadas que tem essa goma acá é uma boquilha que mantém o caudal constante. Ou seja, não importa o cambio de pressão que eu tenho na entrada do aspersor, a salida é sempre a mesma. Ok? Isso é uma boquilha autocompensada. Então, é uma boquilha para sprays, para rociadores, que é autocompensada. Qual é a diferença disso também? Por que autocompensada? Ela faz riego em forma de quadrática. E temos um modelo de 90 graus. E a parte superior, eu tenho um clique que eu posso fazer duas configurações.
de 80 por 80 centímetros ou abierta de 1.2 por 1.2 metros. Então, eu tenho duas coberturas diferentes. ¿Ok? ¿Compensa la presión? ¿Cuánto es lo que compensa? Vou mostrar na tabla. E com isso, e agora temos também o modelo que é 180 graus. E temos que é o mesmo, 0.80 por 1.60, 2.4, 1.2. Obviamente, uma boquilha chica para pequenos espaços, verdade? Onde tenho um canteiro, algo assim. E temos 360 graus de 1.6 por 1.6, 2.4 por 2.4. E como eu hago a instalação dessa boquilha? Acá agora entra um pouco de uma coisa nova, com certeza. Obviamente, vou pôr no 1800, ou no spray, ou uma estaca flexível. Porque é uma boquilha que eu posso utilizar em floreiras, por exemplo. Em canteiros, que eu tenho vegetação em arbustos, onde eu não quero pôr um canho e pôr a boquilha. Eu posso pôr uma coisa mais discreta, mais simples. E eu posso fazer uma instalação, porque o caudal é muito baixo, com mangueiras, não há necessidade de ter muitas vezes canhos rígidos de PVC, e hago uma instalação mais rápida e mais barata. Acá um exemplo dela instalada em um spray, um rociador normal. Mira a saída de água, as gotas são chicas. E uma outra coisa, que é uma característica de boquilhas autocompensadas? Quando eu posso poner mais pressão, nunca tenho nebulização fora. Então, essa é uma outra garantia com problema de vento. Acá, uma instalação hecha diretamente em uma estaca de polietileno flexível. Isso é bueno que não se quebra, se pode poner mais elevado, e eu faço uma instalação assim. Então, em um espaço como esse, eu posso fazer uma instalação com microtubos, estacas, e temos eles funcionando. A resposta ao senhor acá, quais são as pressões? Mira isso. Com 80 centímetros, eu tenho 2.8 bares, 2.1 bares. PSI seria 30 PSI, mais ou menos acá, verdade? 45. A precipitação é grande. 28 litros hora, sempre não cambia o caudal por la diferença de pressão. E uma precipitação cerca da precipitação característica das boquilhas tradicionais. Ou seja, acá eu posso pôr ela exatamente junto com os sprays. Não tenho que cambiar uma zona para pôr eles. E no outro lado, acá seria aberto com 1.2 metros. Mira que o mesmo passa com caudal, não cambia. Todavia, a precipitação cai, porque a área é maior. E a precipitação de 15, 14 milímetros por hora. Vamos guardar esse número, 15, 14, 16 milímetros por hora. Onde vamos chegar com isso? Boquilhas rotativas. A grande maioria conhece as boquilhas rotativas. Raymbert está entrando no mercado com algumas boquilhas novas. Essa é uma foto bonita com boquilhas rotativas. E essa é nossa linha nova de boquilhas rotativas de Raymbert, que temos uma linha de 2.4 hasta 4.6 metros, 4 hasta 5.5, 5.2 hasta 7.7 e as boquilhas novas em franja. Acá tem uma beleza que muita gente não se queda atento, que de 2.4 hasta 4.6 metros. Quem conhece as boquilhas de spray sabe que temos a boquilha 8, 10, 12, 15, 18, verdade? Não são boquilhas? Ou seja, se eu quero 3 metros de rádio, eu então pongo uma boquilha de 10 pés. A boquilha 10. As boquilhas rotativas têm a característica de eu ter várias boquilhas em um modelo solo. Porque acá eu posso ir de 2.4, ou seja, eu tenho a R-Ban 14, em verdade é 8, 10, 11, 12, 13, 14, em la mesma boquilha. Isso é uma flexibilidade em desenho fantástica. E o mesmo se passa com todas as outras. O que é mais importante? Mira que eles todos têm a mesma taxa de precipitação de 16 milímetros hora. Todos se podem pôr na mesma zona. Não vai ter diferença de aplicação de água. Perfeito? Então, como falei, são dois modelos. Um modelo de 0 a 270 graus. E no catálogo está 45 graus. Mas essa é uma outra característica interessante das boquilhas rotativas. E eu posso pôr 0 graus. Ou seja, em uma situação de mantenimento, eu posso cerrar a boquilha.
Eu posso ir à área, cerro a boquilha e vou lá dentro, faço limpeza, não é necessário. Muitas vezes tenho uma instalação que o bombeio está a 800 metros, tenho que manter um tipo ali no bombeio, cerro a zona 1, abre a zona 2. Não, eu vou lá, cerro as boquilhas, eu vou na área, faço o mantenimento, depois ponho as boquilhas abertas de novo. E acá o ajuste que se pode fazer, o ajuste não necessita de ferramenta, o ajuste só é feito com água, ou seja, só tem como fazer o ajuste quando o sistema está em funcionamento. Quando o sistema não está em funcionamento, não tem como se cambiar o ajuste. O que é bueno porque os curiosos sempre vão poner a mão no sistema quando não tem água. Então, essa é uma proteção boa. E acá outra tabla. A tabla de pressões, há outro também, não me gusta... Temos um treinamento que se chama Academia, onde hacemos o treinamento de desenho e a utilização dos produtos. E há uma tendência no mercado que todo se põe. Qual é a pressão de trabalho de um rotor? São 3 bares. Pressão de trabalho para um desenhador é de acordo com a necessidade e a disponibilidade de pressão que tem. Então, se uma boquilha rotativa pode trabalhar com 2.4 como pode trabalhar com 3.1. O desenhador elige, faz a eleição de qual é a pressão de trabalho. Mira a precipitação. Eu cambio as pressões de trabalho e minha precipitação 16, 16, 16, aqui cambiou a 15. A precipitação se mantém constante. Ok? Esse é um dado importante. E aqui são as salidas, a precipitação que falamos. E uma outra coisa que é muito boa, depois se tivermos tempo, vou pôr um vídeo a vocês, como fazer a limpeza da boquilha rotativa. Essa é uma boquilha que não há necessidade de sacar a boquilha para limpar, ao menos que o filtro esteja muito sujo. Mas se eu tenho granos de arena, uma hoja, algo assim, eu venho acá, ela tapa, e ele salindo água, eu pongo força e eleva um pouco. Com isso, há um deslocamento e sai muita água, expulsa a sujeira. Ou seja, eu não tenho que sacar a boquilha para sacar granos de arena, hojas, coisas chicas assim. Ok? Agora, vamos falar um pouco de onde pode chegar, o futuro. Quanto mais simples foi nosso sistema de riego, quanto menos partes eu tenho em meu sistema de riego, mais fácil de mantenimento, mais fácil de fazer. O contratista chega ao ponto de venda, pide menos produtos, menos partes. Então, todo é mais simples, verdade? Agora vamos pôr a vocês um projeto de uma casa, desculpa, está em português acá, com boquilhas tradicionais de sprays. As boquilhas MPR, as boquilhas BAM. E agora um projeto com uma casa utilizando só boquilhas rotativas. O que posso fazer com isso? A casa é o layout de um desenho. Uma casa de 280 metros quadrados, mais ou menos, de jardim. Uma casa típica. Tá, tranquilo? Acá eu tenho boquilhas 12, acá boquilhas 10, boquilhas 15, boquilhas 8 e boquilhas 12. Isso com boquilhas fijas, de ângulo fijo, ok? Obviamente temos as boquilhas BAM, verdade? E agora eu tenho então áreas com ancho de 2.4 metros, áreas com ancho de mais ou menos 3, 3.8, 4.3, ou seja, várias áreas. Isso, um bom desenhador separa as áreas e põe as boquilhas corretas, verdade? E agora vamos fazer o mesmo desenho com uma boquilha solo. Ele é exatamente o mesmo desenho, solamente utilizando uma boquilha. A boquilha R14. Como ela tem regulagem de alcance, eu posso cambiar a 8 pés, 2.4 metros, 3, ou seja, isso todo o desenho com uma boquilha solo. Muito mais fácil, e na instalação, muito mais tranquila. Quando eu vou fazer um mantenimento na área, tenho que sacar uma boquilha da minha carro, ups, não tenho a boquilha 15Q. Eu trago uma boquilha solo. E agora vamos para fazer a lista de materiais. Vocês estão cotizando ao cliente. Essa é a relação solamente de produtos de riego, não tem canho, não tem bomba. Eu tenho os aspersores, estou usando solamente um modelo de aspersor, é uma área plana, boquilhas, conectores para selos flexíveis, válvula, caja de válvula, controlador e sensor de lluvia. 18 produtos diferentes, 18 linhas
18 productos diferentes para se especificar e sacar. E agora, não, Jacoya, nós acá usamos BAN, não há necessidade disso. Então vamos cambiar a BAN. E agora eu tenho de 18 cali para 10, porque eu hice 2 cambios em minha relação de materiais. Cambiei as boquilhas para boquilhas ajustáveis, BAN, e lo flexível, agora estou levando o flexível listo. Não estou mais comprando os codos e a mangueira. Obviamente, esse aqui é um exemplo para vocês. E eu, por exemplo, pessoalmente, muitas vezes prefiro utilizar desassemblado, para ser como quero o tamanho. Então, válvulas, caja de válvula, todo. E agora, vamos com a boquilha. 7 linhas, 7 produtos. Um spray, uma boquilha, um flexível, uma válvula, uma caja de válvula, um controlador, um sensor de lluvia. De 18 linhas caímos a 7. Solamente cambiando a forma de fazer o desenho de uma boquilha a outra. ¿Ok? Por isso, a importância da boquilha é exatamente a flexibilidade que eu tenho de ajustar ela. E outro, o caudal é mais baixo, hablamos de 16 milímetros, ¿recuerdan? E eu tenho uma boquilha que apresentei mais temprano que se chama XPCN. Taxa de precipitação, 15 milímetros mais ou menos. El 5000, que é um rotor clássico em mercado, não preciso falar dele para vocês. Um rotor 5000 com 3 bares, com boquilhas 25, 30, 35 MPR, a precipitação também é 16 milímetros, 15 milímetros. E a boquilha rotativa, 16 milímetros. Ou seja, eu posso sair de uma área de 1,2 metros de ancho, e a área vai cambiando a forma e o ancho hasta 15 metros, e eu posso pôr emissores diferentes de acordo com a forma da área e na mesma zona. Não tenho que pôr na outra zona, não tenho que instalar uma outra válvula. Com isso eu tenho um desenho mais econômico. Perfeito? E isso acá está a resposta que falei mais temprano. ¿Por que autocompensado? Porque a pressão de trabalho do rotor sempre é um pouco maior, verdade? Então, ele tem que ser autocompensado, porque se eu cambio a pressão, ele mantém a precipitação e o caudal de saída. Perfeito? Então, acá um exemplo fantástico, uma aplicação quando eu tenho, muito comum isso em paisajismo. Os paisajistas põem arbustos, algumas palmas, alguma coisa, e eu tenho uma área livre de zacate. Aí os desenhadores não veem esse detalhe no paisajismo e em arranco de rotores de acá. E se queda mal depois, porque depois que crescem os arbustos, então eu tenho uma barreira e acá na frente vou ter ponto seco. Quando eu conosco o desenho de paisajismo, vejo a implantação, eu posso pôr boquilhas chicas, rotativas acá, e onde eu tenho a área livre, eu arranco com rotores. Inteligência de desenho, utilizar as ferramentas. Eu não estou falando de produtos tão novos acá. Estou falando só de utilização melhor dos produtos. Onde eu posso chegar em desenho, mais simples. Essas são as boquilhas borbulhadoras, que esse é um produto muito viejo. Todavia, muita gente se olvida de quando eu tenho um zacate, uma área muito grande, com uma planta, um arbusto, e eu necessito de um riego pontual, uma água, mais água ali. Essa é a peça que ponemos. Também temos versões autocompensadas, que são esses senhores, e a versão não autocompensada. O volume de água que sai é grande, exatamente porque naquele ponto de meu desenho que necessito de mais água, eu pongo o borbulhador. Eles são autocompensados, ou seja, cada modelo tem uma quantidade de água que sai. Durante muitos anos, quem já foi a Florida, sempre foi instalado eles diretamente em um canhão. Esse é um problema muito grande, especialmente, eu sou brasileiro, o vandalismo em brasileiro é terrível, se roubam todo. Ninguém sabe o que fazem com isso, mas que roubam todos os dias. Então, uma boquilha e um árbol externa é um ponto de fragilidade. Se roubam, se sacam, se quebram. Então, esse senhor, eu posso pôr ele em um outro produto que se chama RWX, que é esse senhor acá, que é um sistema de aeração, não é solamente riego agora, aeração e riego, porque isso se queda enterrado, o borbulhador acá, e acá não põe nada, se deixa aire, para que haja uma circulação de aire no suelo. Então, isso ajuda também o controle de
caminos de concreto rotos porque las raíces se quebran. La raíz sale del suelo y empieza a romper el concreto porque no tiene aire y agua, más aire. Si yo mantengo un ambiente con aire y agua, ela se queda donde tiene que se quedar. ¿Verdad? Son mejores condiciones para la raíz. Exatamente. Há estudos de universidade, mas nós não temos tanto tempo acá para falar. Aqui é um exemplo de instalação. A linha de PVC, os aeradores, há uma quantidade, há uma tabla de la quantidade por tipo de planta, por diâmetro de copa. Acá um exemplo, são 3 modelos, um modelo mais chico para busto, um médio e um grande. Acá estão as dimensões, diâmetro de 5 centímetros, e assim. Aqui, desculpa. Essa é a foto, essa é a malha, não se põe nada dentro da malha. Deixa livre, e aí a pergunta muita gente faz, mas as raízes vêm acá? Pode vir as mais finas, mas não há problema, porque eu estou criando um ambiente. Quando o borbulhador começa a aplicar água, eu formo um bulbo. E esse bulbo é onde as raízes querem se quedar. É isso. Essa mancha acá é a água. As raízes vão onde não tem água, onde tem aire, verdade? E arriba do suelo não vejo nada. Se eu não vejo nada, não me chama atenção. Se não me chama atenção, eu não quero fazer nada de errado. Eu controlo meu desejo de estragar o mundo. Acá é um exemplo de fazer uma instalação de um grão. E acá é uma instalação hecha com 2 e um árbol. Essa é a tapa. E o borbulhador tem que como sacar isso para ter acesso ao borbulhador. Ok? Um produto que já existe, mas muita gente muitas vezes se olvida de utilizar em seus desenhos. Um hotel, um resort na região de Cancún. Os ninhos estão na piscina e as palmas com um borbulhador externo. É algo muito fácil, verdade? Agora, se está por acá, por exemplo, posso cobrir. Eu tapo isso. Não há necessidade que apareça mesmo a grade. Pero a veces los distribuidores de aquí no tienen ni los burbujeadores. Não tem os borbulhadores? Sí, a veces. Distribuidores estão me queixando que não há borbulhadores. Vamos pôr borbulhadores em México. E agora, também um outro produto que não é novo, mas ajuda muito. A parede verde cresce em todo mundo, verdade? Parede verde, techo verde. Hablamos ahorita de um sistema que está abaixo do suelo. Como falei, eu posso cobrir o RWX. Mas eu tenho que ter certeza, por exemplo, se quando ela filtrar, a qualidade da água é baixa e o filtro se sucia, ou muitas vezes impede que a água se vaya aos emissores. Se eu não vejo a água saindo, eu tenho um problema. Que pode ser que se tapou todo, a água não está saindo, a planta começa a morrer. Plantas como árboles levam muito mais tempo. Agora, uma parede verde, 3 dias sem água em um sistema hidropônico, ou com baixa caudal, se morre todo. Eu tenho, assim, muitos exemplos de problemas de câmbio de plantas e penalidades por riego, tapou o filtro. O sistema de riego de parede verde, muitas vezes, não se vê o sistema, que são goteios, se vê solamente as plantas. E a pergunta que sempre temos, quando vou fazer a limpeza do filtro? Um bom desenho sempre tem filtro. Mas quando vou saber qual é a hora correta de fazer a limpeza de filtro? Não existe a hora correta. Depende da qualidade da água. Então, em filtros normais, eu tenho que abrir o filtro e verificar a sujeira, verdade? Aí, se tem sujo, limpo o filtro. Agora, esse senhor acá, ele tem um ponto verde na tapa, que é o momento que cambia a pressão interna e ele se queda rojo. Então, se a pessoa com a visualização, um shopping que tem várias paredes verdes, ele vai a cada filtro, vê a color, está verde, perfeito. Está rojo, saca, limpia, instala de novo. Então, são produtos que levam a um funcionamento de riego mais confiável e também reduz o mantenimento, que muita gente, eu já liguei algumas instalações que tem uma tabla na parede, assim, limpar os filtros a cada 20 dias. E o chico que fazia o mantenimento enojado assim, me ligo 20 dias e não tem quase nada de sujeira, mas poner a tabla eu tenho que fazer a limpeza. Não, põe isso. Quando se queda rojo, hace a limpeza. Pode ser 45 dias. Se cambiou a qualidade de água, cambia também o tempo de limpeza. Só mirar acá.
Isso é muito importante porque toda vez que vamos falar de riego de baixo volume, temos que utilizar filtro. Sempre. E agora vamos falar de um produto que muitos já conhecem, mas muita gente, isso para mim é um honor estar aqui com vocês, que estamos falando de uma história de 10 anos de experiência com um produto que é novo, aún para muita gente. E a intenção é apresentar a gama de aplicações e onde eu posso ligar com esse senhor. Essa é uma mangueira de goteo, todos conhecem mangueira de goteo de agricultura. Viene com os goteios, é autocompensada, como falei mais temprano, é autocompensada, espaciada de 30 centímetros entre as salidas. E é específica para enterrar em zacate. Qual é a diferença dessa mangueira para as outras mangueiras? Ela tem uma tecnologia que se chama escudo de cobre. Há uma plaquita de cobre no lado interior, interno. Tenho uma foto acá para vocês. Onde está? Acá dentro tem uma plaquita de cobre. Acá é a membrana autocompensada. O cobre é um repelente natural de raízes. É uma tecnologia que se usa há muitos anos para outras aplicações, para controle de invasão de raízes em alguns locais, que se adiciona cobre. O que passa com o goteo? O goteo está enterrado. Há água. Qualquer solo, de qualquer natureza, arenoso, arciloso, tem bactérias. E as raízes do suelo, qualquer raiz de planta, exudam ácidos. Sempre há uma acidificação por as raízes. Esses ácidos, quando tocam a placa de cobre, provocam a liberação de íons de cobre. Eu sei que é muito técnico, mas essa é a teoria. Esse goteo se queda ao redor dele, lleno de cobre. E como o cobre é um repelente natural de raízes, as raízes não vão e não se tapam o goteo. ¿Pero por raíces? Por raíces. Por raízes. Suciedad, calidad de agua, outra coisa. Então, de novo, esse é um produto desarrollado para uso enterrado em la pior situação de raízes que é de zacate, porque as raízes são chicas e são muito invasoras. Ok? Então, esse produto agora, que hago? Como? Que posso ligar com esse produto? Onde ele me ajuda em um desenho específico? Desculpa. Então, os emissores são autocompensantes. Intrusão de raízes. Livre de produtos químicos. O cobre não é considerado um produto químico nocivo à saúde humana. Não se pode utilizar, por exemplo, os mesmos componentes que se usam na agricultura, como trifluorina, pois que é considerado um veneno. Não se pode pôr em área pública, onde tem um ninho manejando o jardim com um produto químico. Então, é livre de produtos químicos, baixa pérdida de carga interna, isso é mais técnico. As conexões que vamos usar, esse é ele, de novo. Acá a explicação toda que falei. Essa apresentação parece que vai me quedar acá e vocês podem ter acesso depois. Então, tudo que falei está acá. A pressão de operação. Agora começa uma coisa muito interessante. A pressão de operação vai de 0.6 hasta 4.1 bares. Não é autocompensado? Ou seja, não importa o câmbio de pressão, a saída de água sempre é a mesma. Então, acá em México, assim como Argentina, Chile, Brasil, a maioria do riego tem uma bombita, verdade? Porque a pressão de água da calha sempre não é baixa. Tem locais que é boa, tem cidades que são boas. E muitas vezes, quando eu vou arrancar com um sistema de riego em uma casa, eu faço a toma de pressão, e se a pressão está mais baixa que 30 psi, meu riego se foi. Ou tenho que pôr uma bomba em um reservório. E muitas vezes, numa casa de 200 metros quadrados, a bomba do reservório é quase 40% do custo da instalação. Isso deixa o cliente assim, nossa, é uma inversão muito grande. Não quero fazer essa inversão. Agora, se eu tenho um sistema de riego que funciona com uma pressão tão baixa, talvez seja a solução. Vamos depois pôr alguns exemplos a vocês de isso. Temos 3 modelos. O modelo de 1.6 litros por hora, 2.3, 3.4 litros por hora. Por que temos modelos diferentes? Um por suelo e outro. E eu posso mixar, pôr a mesma propriedade, se eu tenho uma área com mais sombra e uma área com mais sol,
eu pongo o goteo com a taxa de precipitação e uma mais elevada e pongo juntos e na mesma zona. Se eu tenho vegetações, acá eu tenho zacate, acá eu tenho arbustos que têm necessidade de água diferentes, eu posso cambiar o modelo por caudal para atingir a quantidade de água que necessito. A temperatura máxima, a filtragem necessária. Acá um outro dado muito importante, a espessura de parede são 1,24 milímetros. A espessura de parede de mangueiras pesadas de agricultura são 0,9 milímetros. Acá temos uma espessura maior, exatamente por quê? Porque a compactação, tem gente pisando, tem gente caminhando por o zacate. Eu tenho que garantizar que o tubo não se vai. ¿Ok? Os modelos de bobinas, temos um modelo de 30 metros, 50 metros, isso é uma praticidade quando me levo a bobina à instalação em meu coche. E por que o uso de tubo goteador é importante em riego paisajístico? Vocês conhecem, sabem que é LEED, certificação LEED? Quem não sabe? Eu não sabia hasta ayer. Ok, e isso aqui é Green Building Council. México já está lleno. Isto é um mercado crescente. O que é isso? São construções sustentáveis, construções ecologicamente corretas, que fazem o uso de energia limpa, por exemplo. E há vários itens para se obter essa certificação, que é, por exemplo, aumento de área permeável. O que é a área permeável? Jardim. Techo verde. Parede verde. Quanto mais verde que cambiar a temperatura, ganha mais pontos para obter a certificação. Se eu pongo energia solar, ganho mais pontos. Se eu pongo uma bomba com inversor de frequência, se eu uso reciclo de água, tudo isso ganha pontos para obter a certificação LEED. E quando eu tenho riego automatizado, há uma tabla por eficiência. E a eficiência do goteo subterrâneo é a maior que existe, mais elevada que o goteo tradicional, chega de 95% fácil, porque não tem evaporação, ou seja, toda a água está no suelo. Isso para a certificação LEED é importante, eles ganham mais pontos. Então, e a durabilidade disso? Quanto tempo dura esse produto? E assumindo uma média de funcionamento por 45 minutos por dia, 4 dias por semana, a expectativa de vida são 16 anos, até que a placa de cobre se foi. Ou seja, é muito tempo. Com 16 anos, é tempo de vender de novo, é hora de pôr mais produtos ali. Esse ganhou um reconhecimento da indústria em 2010 como o melhor produto de paisajismo pela AI Association em Estados Unidos. E aí, mira como é simples fazer um desenho. Para arrancar o desenho, a primeira coisa que tenho que descobrir é a distância entre linhas de linha de goteo. É um pouco diferente da agricultura porque estamos falando de zacate. A distância entre linhas por tipo de suelo. Se eu tenho arcila, 45 hasta 60 centímetros, hasta arena de 30 a 45 centímetros de distância entre linhas. Uma vez que eu tenho a determinação de meu tipo de suelo, já tenho a distância entre linhas. Ponto. Depois, eu tenho que verificar... Quer sacar foto? Desculpa. Tranquilo. Se eu tenho... Agora, quanto que posso caminhar? A longitud de minha linha. Eu tenho que verificar a pressão da entrada, para verificar, a cada modelo, eu tenho uma longitud máxima. Então, se eu tenho 1,4 bares, eu posso, com o modelo de 2,3, hasta 89 metros em linha. Bueno, ¿eh? Em paisajismo nunca se passa muito disso. Raro. Agora, acá tem uma tabla que gente assim, mira, mas eu tenho solamente uma franjita para pôr o goteo enterrado. Essa é a primeira mensagem que eu quero deixar. Goteo enterrado não é para ser uma instalação 100% de goteo enterrado. Ele é uma ferramenta em nossa instalação. Ele é uma ajuda, por exemplo, onde eu tenho uma área mais úmida, eu tenho arbustos, eu posso pôr ele olhar e depois vir com rociadores. Ou eu tenho o caminho, a calle, o concreto, uma franjita de 30 centímetros de arena, o passeio e depois césped. Se eu pongo uma boquilha de franja acá, eu tenho o problema que cai água fora. Acá eu pongo uma linha solo. E com essa linha, eu posso pôr junto com os outros
todas outras linhas de emissores que existem. Porque essa tabla acá é a tabla de taxa de precipitação. Mais temprano, hablamos de boquilhas rotativas, verdade? 16 milímetros por hora. Vamos procurar o número mais cerca de 16. Acá 15.3, eu tenho 17 acá. Há alguno? 17, 15 de novo. Ou seja, o que é isso? Se eu poner esse número, 15 milímetros por hora de precipitação, significa que o modelo de 2.3 litros, com espaçamento entre linhas de 50 centímetros, tem a mesma taxa de precipitação da boquilha spray. Então, eu posso pôr na mesma zona goteio subterrâneo com a boquilha spray. E a pressão é 3 bares. E se a pressão for 2 bares, não é autocompensado? Não tenho problema. Isso cambia a vida de um desenhador. Eu sempre falo, minha vida tem um marco, antes de goteio subterrâneo e depois. E agora vamos a alguns exemplos. Onde eu pongo o goteio subterrâneo? Acá algumas fotos, franjitas, como falamos. Acá um exemplo de uma instalação. Algum detalhe a vocês. Quem vai arrancar com isso? A instalação é um pouco diferente do goteio tradicional. Salidas, sempre poner linhas retas. Não intenta fazer muita curva com a mangueira, a não ser que não tenha condições. Mas sempre se terminar a linha em um circuito cerrado. Nunca deixar ponta enterrada. Ou seja, acá eu tenho a entrada de água, válvula, filtragem. Entrei com a água, o ponto mais elevado, sempre porém uma válvula de aire. O que é uma válvula de aire no ponto mais elevado? Porque se eu tenho um pendiente, tenho uma diferença de nível, quando se cerra o sistema, o que passa com a água? A água sai por gravidade. E quando a água está saindo do goteio, e ele está enterrado, tem que entrar aire, verdade? Se começa a entrar aire, não tem uma entrada muito rápida de aire, e chupa a terra, e se tapa o goteio. Então, eu pongo uma válvula de aire, para que quando se encerra o sistema, entra aire rápido e não tapa os goteios por terra, ok? E um ponto de limpeza sempre. O ponto de limpeza é na área sempre oposta à instalação da válvula. Não importa se a filtragem é boa, não importa a qualidade da água. Sempre quando a velocidade da água é baixa, eu tenho que fazer uma ou 2 limpezas por ano. O que é uma limpeza? Abre a válvula e deixa sair água para limpar. Ok? Então, circuito cerrado, válvula de aire e ponto de limpeza no sistema. Essas são as conexões. Codo, união, T, nada de novo a ustedes. Acá adaptadores para início de linha, 3, 4 pulgadas, meia pulgada para saída. E acá uma coisa boa, uma ferramenta. Essa ferramenta, imagina uma saída de água a cada 50 centímetros e poner tudo na mão. As senhoritas, imagina a mão de vocês. Então, e a unha também, né? Com essa ferramenta, as conexões têm um disco que se encaixa na ferramenta e nós podemos utilizar muito mais fácil na instalação, com um apoio, e assim se queda. Para fazer a instalação, eu posso girar e fazer dos dois lados. Então, facilita nosso tempo de instalação e a instalação. Acá um exemplo de uma instalação perfeita. Depois que tem goteio, todo parqueio e estacionamento eu hago com goteio subterrâneo. Diminui o vandalismo, não tem problema de aplicação de água nos coches. O passeio. E acá um exemplo de uma forma que não pude ser recto, tive que fazer curvas. A flexibilidade do tubo é mágica. Eu posso fazer qualquer forma de área com goteio subterrâneo. E acá há uma outra característica desse tubo. Ele tem o mesmo componente do swing pipe, que é o flexível. Esse tubo não tem memória. Não tem malas recordações. O que significa isso? Uma mangueira que se queda na bobina por muito tempo, quando eu saco a bobina e pongo ela uma zanja, ela quer sempre retornar à posição original. Essa mangueira, ela não tem tanta memória. Tem sempre um pouco, mas isso com o tempo, ela se queda na posição. Isso em goteio subterrâneo é muito importante, porque imagina a situação que estou agora, está lindo, pongo um pouco de terra e ponho o sacate e por uma questão de memória, se movimenta a distância entre linhas. E eu perco a uniformidade de aplicação. E aí meu sacate vai ter uma mancha. Perfeito?
Acá un ejemplo, ayer estaba hablando con una persona y yo ya tengo la instalación hecha. ¿Cómo hago para poner el goteo subterráneo? Es muy simple. Haz un corte en la instalación como un B, 8, 10 centímetros, y pongo el goteo, pongo arena o pongo el zacate de nuevo. Bien simple, no hay que hacer mucha diferencia, mucho trabajo para hacer la instalación. Acá para mí ese fue un gran suceso. Esa instalación tiene 9 años. Empezó a desarrollar muy fuerte en Brasil condominios de casi media baja. Y la área permeable, ellos quieren utilizar también de estacionamiento para ganar espacio. Y el problema, ese era un cliente antiguo nuestro. El cliente así, Jacóia, me encanta riego automatizado, siempre voy a poner, mas si llega un borracho a 2 de la mañana, el riego está funcionando, se quebra los aspersores, tiene siempre problemas de mantenimiento. Yo sé, ok, yo tengo una solución que yo tampoco conocía muy bien. Vamos a hacer un teste. Y él teve coraje de aceptar los testes y hacemos todo ese condominio con goteo subterráneo. Todo. La entrada de los predios es así. Isso hoy tiene 10 años. El mantenimiento cayó y así, no tengo más problemas de ruptura de sprays, cambio de boquillas, no tengo problema. Y acá sacamos solamente para demostrar dónde está la instalación. Y lo que es interesante, yo no garanticé a él que entre las placas de concreto iba a se quedar verde, porque si poner una mangueira de goteo a cada capa se queda muy caro el sistema. Mas por movimiento de agua se quedaron verdes también. Entonces ese es un ejemplo, la primera experiencia nuestra. ¿Y qué tiempo le estuvieron dando a ese riego? ¿Cómo? ¿Qué tiempo le dieron a ese riego? ¿De teste? ¿O? No, ¿de qué tiempo de riego le dieron? Por tiempo de funcionamiento al día. Ajá. Para una lámina de 5 milímetros estaba como 50 minutos al día, por zona, más o menos. Okay. Acá un ejemplo de una área muy grande, una certificación LEED, arriba de un estacionamiento de 8.000 metros cuadrados, y así fue hecha la instalación. Está acá, una área mayor. Aquí de nuevo, acá se puede, tiene que ser goteo subterráneo en esa área, no, puede por los rotores, no hay problema. Mas acá fue la certificación LEED, ellos obtenían más puntos con goteo. Una casa. ¿Cómo hacer una instalación en una casa? Yo tengo árboles, la etapa crucial. El paisajista viene, hace el movimiento de tierra, los niveles, pone las plantas mayores, nosotros venimos con el goteo y después ponemos zacate. Así no va a tener problema de ruptura de tubo. Entonces aquí un ejemplo de una casa, instalaciones. Obviamente, donde yo necesito más agua, yo puedo poner un borbulhador o RWX o un goteo extra. Y eso se pasa así, por ejemplo, una casa que fue hecha 100% con goteo subterráneo y está así hoy, en la misma casa. Perfecto. Y una otra solución mágica. No sé si acá tienen mucho los últimos pisos de edificios que tienen jardineras chiquitas, maceteros, canteros. Acá hay una cobertura de lujo que el tipo liga con manguera subterránea, pone un controlador a pila, en 2-3 horas tiene una instalación de un riego y después se queda así. No se ve nada, solo se ve el jardín bonito. No tiene manguera externa, no tiene nada. Y para facilitar la instalación tenemos un producto que es nuevo, ese nuevo, nuestro stand después, quien quiere mirar, es si yo tengo que poner una salida cada 30 centímetros, si estoy instalando PVC, yo tengo que poner un T y un adaptador, ¿verdad? Es mucho trabajo. Entonces, esa manguera es un tubo de derivación que ya viene de fábrica con codo loco que se gira y yo puedo hacer las derivaciones directamente al tubo. No hay necesidad de cortar un PVC, poner una T, poner un adaptador. Tiempo de instalación. Y mira eso, la flexibilidad. Tenemos de 25 milímetros, 32 milímetros. Dos modelos, exactamente porque la línea lateral, la línea de abastecimiento es donde tiene más caudal. Entonces los diámetros son mayores. Discúlpame. Y los modelos tienen uno de espaciamiento entre salidas de 30 y 45 centímetros. Ese codo gira exactamente para hacerlo contorno. ¿Y cómo es? Yo tengo una área más curva
yo tengo que poner la línea correcta. Aquí un ejemplo con la instalación, con la herramienta, poniendo directamente. Las conexiones que hacen los cerramientos pueden ser la de mercado, no tiene que ser Rainbow. De nuevo, en vez de ISO, yo tengo ISO solo. Y en vez de ISO, imagina cuando tengo una situación así. Para hacer eso con PVC es una locura. Acá yo hago así, simple así. Perfecto. Acá un ejemplo del señor haciendo los contornos de la área con él. De nuevo el modelo. Acá un ejemplo de una derivación de PVC para salir y salir en la línea de goteo. Un codo de 32 milímetros, solamente algunos ejemplos para ustedes mirarem. Aqui um exemplo de uma instalação exatamente onde há zacate e eu tenho que fazer uma instalação rápida. Então, você vendo com essa ferramenta, em português se chama levanca, não sei acá, que é como uma lâmina que se rompe o suelo, saca o B e vai ponendo a mangueira diretamente ao suelo. E aqui se cerra com as conexões a uma profundidade de 10, 12, algumas vezes 8 centímetros, se não quer ser tão profundo. ¿Qué profundidad recomiendan ustedes? Para suelo arenoso, eu recomendo 10 centímetros. Aí depois pode chegar hasta 15, mas a média 12 centímetros de profundidade. Acá um exemplo de tubo de goteo em um techo verde. ¿Qué pasa si lo metemos más de 20 centímetros hacia abajo? ¿No pasa nada? Em zacate? Em zacate, temos que verificar o seguinte. Buena pergunta e boa colocação. Imagina que é uma instalação nova. Então, eu tenho a terra, e pues enterré, e puse aqui se lava tapete de grama, o rollo, e o rollo tem 2,5 centímetros de espessura. Eu tenho que garantizar que a água llegue a raízes. Eu tenho que fazer um riego por um mês, mais ou menos, para que essas raízes encontrem o bulbo do goteo. E se o suelo é muito arenoso, muitas vezes o bulbo não se sube. Então, 20 centímetros com solo muito arciloso, bem. 15 é mais recomendável. E 12 para arena. Porque más o menos al año tienes que airear los pastos. Entonces, se traen 15 centímetros más o menos las... Mas é pasto esportivo, desportivo ou pasto... Sí, pone cualquiera de los pastos. Qualquer dos pastos? Aí sim, se tem uma situação que vai passar por isso, é melhor aprofundar e garantizar um riego suplementar. Ok? É assim. Techo verde. O que passa com techo verde? Techo verde é um exemplo de volume baixo de suelo. É difícil poner um sistema tradicional em techo verde porque não tem espaço, não tem profundidade. Goteo subterrâneo, excelente. E uma solução rápida. Mesmo que eu ponga rociadores, sprays rotores, que seja arriba de um techo verde, com viento, se sale toda a água e cai na calle, por exemplo. Então, techo verde, goteo subterrâneo, não há discussão. E acá, mira esse techo. Drenaje com umas placas plásticas, uma manta, substrato e césped direto. Uma espessura assim. Vamos todo de goteo. Não há como instalar outro sistema de riego que não seja o externo, o põe todo externo. Esse é um teatro grande em Brasil, que se chama Castro Alves. Tem todo isso é goteo subterrâneo. Acá, minha casa em Malibu, passo só 3 dias por ano. Então, mira, laje concreto e goteo subterrâneo em todo. Essa é a casa de Antônio Ron, se vive acá. Em verdade, aqui é um exemplo de uma coisa ecológica. Uma estação de autobus autossustentável. Uma estação que tivemos o honor de participar na cidade de Florianópolis, em Brasil, onde a estação genera sua própria energia, tem um techo verde. Acá há uma cosecha de água de lluvia, uma bombita de aquário que mantém a circulação e é um exemplo que existe em alguns locais, onde tem parede verde pública, techo verde, e o projeto é bem simples. Tenho água, uma bombita, um controlador chiquito e goteo subterrâneo arriba. Então, esse é um exemplo de uma solução que encontramos com o produto. Um exemplo de desenho. Esse é um desenho do techo verde, um desenho de paisajismo. Plantas diferentes, situações diferentes, um cubre-suelo, palmas em uma caja. E acá seria o desenho. As colores identificam as diferenças de modelos de caudal.
por el tipo de vegetación. Las palmas tienen 2 aeradores en cada una. Ponto de limpieza, ponto de entrada, válvula. Ou seja, um exemplo gráfico só para vocês mirarem como é um desenho quando hacemos. Um techo verde e uma casa chica que o senhor vivia na praia, não tinha nenhuma vista ao mar. Uma casa bem simples. E se põe esse sacate arriba, agora que ele tem uma vista. E o vizinho não tem. Então, se ele tem uma vista agora. Um outro exemplo de techo verde. Esse é um muro verde, uma tecnologia nova, nunca tentaram utilizar, mas que passou que há uma tecnologia de parede verde, que há uma manta, e mesmo colocando o tubo de goteo tradicional ou podendo o goteo de botão, lá há intrusão de raízes. Então, Carlos, que se chama, que começou a desenvolver isso, ele encontrou um ponto mágico para isso. Parece uma pintura o trabalho que ele faz, e é 100% goteo subterrâneo. Foi um desenvolvimento dele. E ele põe lá linhas laterais e põe a mangueira interno em las bolsos. Não se vê as mangueiras. Acá um exemplo de uma foto arriba da parede, antes que ele se cerrasse os bolsos. Uma outra foto. E, em verdade, se queda assim. Depois ele põe o substrato. Acá um exemplo chiquito, só para demonstração. Põe na planta, está hecho. Não se mira o riego. Uma outra solução. Outro exemplo, entrada de um condomínio, entrada de um hotel, não se mira nada, não tem nem mangueira, não tem sprays, não tem nem canho para fora, né, como se vê aqui cerca. Casa chiquita, a pessoa tem um jardim muito chico, não tem nem pressão. Cheguei, fiz uma toma de pressão de 15 psi. Como vou fazer riego aqui agora? Não tenho pressão para levar um rociador. Pongo o teu subterrâneo. Acá um exemplo de uma casa. El goteo también necesita presión. Sí, mas buena colocación. La presión mínima para empezar a compensar es de 0.6 bares. Entonces es una presión más fácil de se encontrar. Acá era un ejemplo exactamente de una casa donde llegamos, tomamos la toma de presión, tenía solamente 20 metros de columna de agua. O sea, 2 bares. 2 bares para ser una casa de ese tamaño es muy poca presión para poner rociadores. Entonces, hacemos una división de áreas por características de áreas. Acá, uma área mais sombreada, la frente da casa em 2 áreas. Áreas, não são zonas, áreas, por tratamento. Hacemos a mensuração das áreas e agora tem o desenho. O desenho 100% de goteo. O color acá, eu puse uma mangueira de goteo de 1.6 litros hora e acá de 2.3 litros hora, porque acá tem mais sol. Então, para pôr tudo em uma zona solo, eu puse 2 mangueiras diferentes para manter a área de sombra com uma taxa de precipitação mais baixa e a área de sol, obviamente, há cálculos para isso. E a área de sol com uma mangueira. E acá, na frente da casa, ou a outra zona, 100% um solo. Esses pontitos azules são os riegos suplementares de arbustos e plantas com goteo de botão, alguma coisa assim. Esse era um desenho que, por cambiar assim, com a pressão de 2 bares solo, se quedou 40% mais barato que o tradicional. E aí agora a mensagem. Pô, Jacó, é ok, mas para mim é complicado, agora eu tenho que ter 2 modelos de mangueira. Eu não me gostaria de ter uma mangueira solo. Como hago para cambiar aqui a precipitação? Cambia o espaçamento. Eu posso, aqui necessito de mais água, estrecho, menos ancho, 20 centímetros de distância, acá 30 centímetros. Assim uso o mesmo modelo e minha instalação se queda muito mais simples. Ok? E agora, vamos avançar mais, uma solução também diferente. Isso foi um desafio que tivemos juntos com em golfe, né? Costas instalou de césped, não só em golfe, mas em bunkers de canchas de golfe. Riegos são sempre um grande problema. Excesso de desperdício de água quando a aplicação de rotores diretas em bunkers. Quem conhece os rotores de golfe, quem conhece o campo de golfe, há sempre locais de arena, verdade? Usam amebas de arena. Essas amebas, na maioria das vezes, se põem nos rotores e deixam que a água calhe ali. Quando esses pontos têm um talude, uma declividade muito grande, eu tenho um problema que, mesmo com rotores, a água não se queda verde, porque tem uma drenagem, escorrimento, e a água caindo na arena, eu tenho
microdecomposição de matéria orgânica e surgimento de lodo de algas, o que é malo. Isso dá um mantenimento enorme a uma cancha de golfe. Chegamos, erosão, mano de obra extra e várias coisas. Hacemos uma prova em setembro de 2015, cancha de golfe Caribana, Colômbia, junto com Rainbow e nosso contratista Hidroobras, e aí a solução sugerida e desenhada por Rainbow. Eu estive lá, hicimos uma análise e eles estavam tentando pôr boquilhas rotativas em cada bunker. Eu disse, mira, essa não é a melhor solução, tem muito vento acá. E vai se quedar o mesmo caindo água no bunker. Vamos tentar uma outra solução. E eu não tinha a certeza do resultado. E aí hacemos um bunker junto com eles e deixamos um ano em teste para verificar. Então, hicimos o desenho, está feio acá porque foi hecho a mano assim, 3 linhas, uma válvula, um filtro com indicador de limpeza, para que a pessoa mire. Era assim, essas são as pontas que nunca se quedavam bonitas. Outra ponta, e a instalação, a zanja não está boa, por eles, mas las 3 líneas, as conexões, a válvula com o filtro, com indicador de limpeza, depois cerrando todo com arena, 30 dias depois. 30 dias depois, um ano depois. Há um outro exemplo em China, onde se arrancaram com isso. Uma solução que não existia 2, 3 anos atrás, hicimos um teste, hoje cambiou a forma de fazer desenho de riego de canchas de golfe. Os profissionais agora, quando têm uma situação com muitas bancas de arena, cambiam a área ao redor das bancas, sacam os rotores e põem goteio subterrâneo. Muito melhor e reduz o mantenimento. Acá um outro exemplo de uma ponta acá, sendo hecha. E o último modelo que estamos fazendo esse ano, para evitar o problema da entrada de aire, agora a mangueira vai vir de fábrica com um check valve, uma válvula antidrenagem. O que significa isso? Quando eu cerro a água, se cerra os goteios. Não entra aire. Antidrenagem. Graças. Antidrenagem. Drenante. Ok? Goteadores de botão, todos lo conhecem. São goteadores de 2,248 litros hora. De novo, autocompensados. Posso pôr na mesma mangueira que ele calibra a saída de água. Os dados técnicos estão acá. Os acessórios de instalação. E acá que eu quero falar mais disso. Como instalar um goteio de botão em uma instalação de paisajismo? Posso pôr diretamente o tubo. Mais econômica, menos recomendável. La melhor para mim, a mangueira, uma derivação, microtubo, uma estaca e o goteio na ponta. Quando estou fazendo um riego de macete, parede verde, é importante que nós tenhamos movimento del goteio em lo ponto, porque o goteio empieza a funcionar sim pelo mesmo ponto, empieza a abrir um caminho, uma ruta na maceta para o dreno, a drenagem. Aí eu ponho o riego e a planta está sempre feia. Então, com essa instalação, eu tenho a flexibilidade de cambiar ele de posição a cada 2 meses para que se desloque a aplicação de água. E uma outra para uso mais enterrado, recomendável, quando a mangueira está enterrada, eu pongo o goteio na mangueira e vou com o microtubo, com a estaca e um difusor na ponta. Então, são alguns exemplos de instalação que podem ser hechos. E onde eu aplico isso? Em muro verde, não em ele, no muro verde. Ele é só uma referência para ver o tamanho da parede. Tem 4 metros de altura com 20 e o goteio está allá. Um exemplo de uma oficina em São Paulo, 100% com parede verde. Um outro exemplo. E acá uma instalação de uma cobertura, onde temos exatamente a instalação como falei. Uma mangueira, saco um microtubo com um espaço e o goteio. Depois eu posso sacar e cambiar ele de posição de acordo com a necessidade ou a instalação. Ok? Se queda assim depois. De novo, hablamos mais temprano. Depois que o riego está instalado, eu não vejo o riego. Se tapa um goteio, ou se o filtro se sucia, eu não tenho controle. Agora, se eu tenho um indicador de limpeza ou alguma coisa que me controla, eu tenho como fazer um mantenimento mais fácil. Um outro exemplo de instalação, acá o senhor pôs mangueira, pôs um microtubo e o goteio diretamente. Tem erro acá? Não tem erro, mas não tem flexibilidade. Eu não posso cambiar o goteio de posição em relação à mangueira.
Ok? Vamos falar um pouco, cambiar de tema agora um pouco. Como está de tempo? Ok. Vamos falar dos controladores de maior porte. Vamos falar agora de coisa grande. Controladores comerciais. Vamos falar uma coisa de programação. Todos acá conhecem controladores de riego, ¿verdad? O controlador de riego, eu hago a programação do arranque, quando se prende o riego, eu pongo o tempo de riego e pongo a frequência. Lunes, martes. E quando eu programo um riego para arrancar às 8 da manhã, e eu tenho zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, sempre eu vou ter a sequência de números, ¿verdad? 1, depois 2, depois 3. Não tenho como cambiar isso. Em riegos muito grandes, com 48 zonas, um riego como acá do centro de convenções, o riego tem que arrancar sempre às 10 da noite. A ventana de riego, que são o número de horas que tenho para ser riego, são como 8 horas. E qual é um problema que sempre passa em paisajismo com riegos grandes? As zonas que se arrancam, se prendem às 10 da noite, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, são sempre zonas, um zacate, arbusto, que tem mais tempo de umidade por la noite. Umidade por la noite em zacate genera hongos. E as empresas de mantenimento que já entenderam isso, eles cambiam a ordem das zonas, para que as zonas que estavam durante 3 meses acá se quedem as últimas, para fazer controle do desenvolvimento de hongos e enfermidade. Esse programador, eu não tenho necessidade de fazer cambios de hilos, eu posso fazer por prioridade. E eu ligo em la zona e pongo a prioridade de riego, é alta, média ou baixa. Ou seja, não importa a numeração, o controlador vai primeiro onde encontra a prioridade. Acá é a prioridade alta. Eu arranco acá. Se eu quero cambiar a ordem, basta eu cambiar a prioridade. Ok, mas eu tenho 8 zonas com prioridade alta. E as zonas que eu tenho prioridade alta, alta. Como hago isso? Hago o segundo por tempo. O controlador mira a prioridade e quais são as zonas que têm mais tempo de riego. E depois, alta, média, baixa, depois eu vou ao tempo e depois o programa. Programa A é o mais importante. A prioridade. Programa B, programa C, programa D. Então, para quem trabalha com riegos de maiores instalações, isso dá uma flexibilidade fantástica na operação. Ok? Ou, se quero manter a tradição, vamos de 1, luego 2, luego 3. Flow Manager. Essa é uma função de caudal muito especial, que muitas vezes nos ajuda a cambiar mesmo a forma de desenho. É deixar que o controlador maneje o caudal para nós. Esse controlador aceita eu poner a zona e o caudal da zona. Teórico. Eu posso poner teórico. Posso poner real. Depois vamos falar disso. Eu pongo o caudal, puse o caudal lá e eu tenho agora uma referência à zona. Vamos explicar isso com um conceito mais simples. Flow Zone. O que é o Flow Zone? É uma zona de fluxo. É a área do projeto onde nós queremos pôr limite de caudal. Imagina que é o ponto mais lejos e eu tenho uma tuberia de 2 pulgadas. E eu tenho válvulas que eu posso pôr mais de uma válvula ao mesmo tempo. Todavia, eu tenho um limite hidráulico. A tuberia tem 2 pulgadas, eu tenho que pôr um limite ali. Isso é um Flow Zone. É quando eu comunico ao controlador que assim, acá, mesmo que você tenha energia e a bomba tenha caudal, acá não se pode passar mais que isso. Então, ele faz um limite de caudal a cada zona. Ok? E caudal unitário são lá, caudal em uma zona ou setor de nosso projeto. Um exemplo prático. Eu tenho acá um tramo, uma linha secundária com 3 zonas, 3 válvulas. Uma válvula tem 2.5, aqui tem 1.5 litros por segundo. E o flow zone, que meu limite de caudal são 3 litros por segundo. Se eu tenho capacidade elétrica de arrancar 2 válvulas ao mesmo tempo, como seria o funcionamento acá? Essa somada com essa, eu tenho 3, verdade? 3 serve. Então, essas 2 não há problema. Agora, e quando arranca essa com essa? Passou do limite, não deixa. Então, ele faz a combinação de acordo com o que tenho de limitação. Perfeito? E nisso, eu tenho agora meu desenho. Um bombeiro de 6 litros por segundo e 4 flow zones.
con caudales diferentes, con tiempos diferentes. Ahí la ecuación se quedó más complicada, ¿verdad? Deja él hacer los servicios a usted. Yo llegué a una universidad en Perú, La Molina, y tenía una tabla de combinaciones, como agricultura hace mucho, combinaciones de válvulas que van a funcionar juntas en lo mismo arranque y lo mismo prendendo. Hay la ingeniería de diseño y la ingeniería de tabla, porque tiene que hacer una tabla que si algo pasa malo, no estamos bien. Esquece de la tabla, ele hace tudo para usted. ¿Por quê? Eu tenho 6 litros por segundo acá e tenho vários caudales diferentes. Como ele trata isso? Aqui seria a tabla que eu tenho que verificar. No Flow Zone 1, eu tenho 3 zonas com caudales e tempos, 10, 5 minutos. Obviamente é uma coisa mais simples para ilustrar para vocês. E agora vamos arrancar o sistema. Quando o sistema arranca, ele vai conferir os Flow Zones, verifica a capacidade do bombeio e começa a fazer sua própria combinação. Arrancou, primeira puesta em marcha, 10 minutos. Ele vai ao sistema, verifica as prioridades, verifica o caudal, verifica os limites e arranca as 3 primeiras zonas, combinando um caudal máximo de 6 litros por segundo. Passou um tempo, ele vai, cerrou a válvula, arranca mais 3. E assim vai sendo hasta que se cerre todo o tempo de riego. ¿Ok? Então, ele faz sua própria combinação. Solo. Não há necessidade de se preocupar com isso. E agora uma outra característica. O controlador estava com caudal teórico. Ou seja, eu escrevi o caudal. Ele estava fazendo o manejo com um caudal teórico. E agora eu posso fazer um pouco mais. Vamos pegar o caudal real. Vamos instalar um sensor de fluxo no controlador. Eu posso agora um caudalímetro, sensor de fluxo que seja. E aí agora eu aumento minha capacidade de manejo com uma função que se chama SIF, eliminar o caudal em excesso. A linha maestra se cierra e busca uma linha secundária. Ou seja, eu tenho uma característica nova agora que não somente eu faço o gerenciamento de caudal, mas eu também posso fazer proteção em meu desenho. Que é isso? E tenho um outro, self, eliminar o caudal baixo. Um exemplo, o que é um caudal excessivo? Sacar boquilhas de uma zona, cambiar o caudal, verdade? Uma tuberia rota, caudal excessivo. E caudal baixo? O que é um caudal baixo? Uma pedra na válvula, suciera em las boquilhas, o caudal se queda mais baixo, verdade? Como... Desculpa. Fazer uma programação em controlador vai ser muito rápido, eu acesso, mas o mais importante é isso. O que é meu limite arriba do caudal de desenho? Ou seja, 130 significa que o caudal, a oscilação de caudal máxima é 30%. Isso eu elijo. Se o caudal passar de 30% por mais de 3 minutos, é que há algo malo. Passou algo malo. Porque o caudal varia muito. Quando há um câmbio de uma zona a outra, há um câmbio. Está alienando a tuberia. Então, qual é o tempo de estabilidade que tenho para que o caudal se firme? Então, 130%, mais de 3 minutos, há algo malo. Ou pode ser o inverso. 70%, menos de 30% menos de riego, de caudal, tenho algo malo também. Então, será outra programação. E vamos agora fazer isso de uma demonstração. Este é um sistema de riego. Minha fonte de água, bombeio, sensor de fluxo. Zona 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um sensor de fluxo que mensura 37 metros cúbicos por hora quando a zona 5 está em funcionamento. E ele faz uma comparação com o caudal que ele esperava, que era o caudal real, com o caudal novo. Mira, tudo bem, verdade? Não tem que fazer nada. Então, o sistema está bueno. Mantém em funcionamento. Agora, uma tuberia rota, na zona 5. O que ele faz automaticamente? Eu tenho um sensor de fluxo, o caudal esperado 35 metros cúbicos por hora, e eu tenho 62. Água saindo. Em um parque sábado. Você comendo um assado, já com 8 cervejas na cabeça, e seu telefone pega, que merda, está saindo água no parque. Tu vai olhar? Ok, deixa ele solucionar o problema para você.
que ele vai fazer? Quando ele detecta o caudal, ele se cerra todo o sistema. Depois que cerra o sistema, arranca a bomba sem abrir nenhuma zona, para verificar se há alguma tuberia rota na linha maestra. Linha maestra está ok, tranquilo. Vou à zona, arranco a zona e verifico onde está o problema. O problema está na zona 5. Ele se cerra a zona 5, aísla, mantém o resto em funcionamento e põe uma mensagem na pantalla para você. Zona 5 tem uma tuberia rota. E aí tu pode tomar cerveja tranquilo. Tranquilo. Porque a maioria das tuberías rotas em grandes áreas se ocorre ou sexta à noite ou sábado ou domingo por la manhã. Então, essa é estatística. E agora, esses controladores são modulares. Eu tenho módulos de 12 zonas, que nós chamamos controladores tradicionais, onde eu posso ligar até 48 zonas. Agora, se meu desenho é mais de 48 zonas, qual é o controlador que eu vou pôr? Uma tecnologia que vamos cambiar isso, que são os sistemas de cableado tradicionais, onde eu tenho um hilo a cada zona e hilo comum. E acá tenho esse que é novo. Eu posso enchufar diretamente ou conectar diretamente um sensor de fluxo ao controlador. Ok? Agora quero cambiar isso um pouco. Vamos falar de decodificadores. Mira que antes, Bob, 50 hasta 200 estações. Então, falando de sistemas mais grandes. E também sistemas onde eu quero uma instalação mais rápida, mais fácil. Os sistemas de decodificadores são diferentes dos tradicionais. Esse é um sistema tradicional. Um hilo a cada zona e um hilo comum. Se eu tenho 48 zonas, eu tenho 49 hilos no meu sistema. Se eu tenho que pôr uma zona nova acá, eu tenho que levar um hilo novo ao controlador. Verdade? Essa zona pode estar a 1 quilômetro do controlador. Ao invés de isso, que tal isso? Muito mais limpo, verdade? Tenho um hilo, um par de hilos solo em toda a instalação. Não há necessidade de levar vários hilos. Se eu tenho que fazer um câmbio, e acá eu tenho que pôr uma zona ali, eu tenho que abrir uma zanja e levar um hilo hasta o controlador. No sistema de coders, eu pongo uma zona, onde está o cable mais cerca, conecto, e deixo. E mais que isso, esse sistema pode manejar hasta 5 bombeiros. Eu posso manejar 5 projetos ao mesmo tempo. Se acá vai ter uma expansão, eu tenho que pôr um bombeio acá, eu pongo uma conexão e pongo um bombeio acá. Se eu tenho que pôr um sensor de fluxo aqui, eu pongo. Ou seja, a flexibilidade de onde pôr um sensor de umidade do suelo em qualquer ponto da ruta de cables. E como é a arquitetura? Del controlador sai um cable, o cable conecta a la peça que se chama decodificador e o decodificador conecta a las válvulas. Então, onde eu tenha uma derivação ou uma instalação de uma zona, eu pongo decodificadores. Tem vários modelos. Como funciona? Acá um condomínio, por exemplo. Nós chamamos os decodificadores, eles têm direções. Porque a direção é uma combinação de 5 números. Sale do controlador energia elétrica e mais dados, em lo mesmo cable. Quando ele encontra a combinação de números, que é a direção de uma zona, ele acende. Então, esse é um parqueio qualquer, ou uma zona em um parqueio. Seria assim, mais ou menos. Encontra onde está a direção, e onde ele encontra a direção, que é a combinação de 5 números, deixa que a energia sale e prende a válvula. Esses são os modelos de decodificadores. Há vários. Os negros ou grises são decodificadores para zonas. Acá é proteção elétrica. E o decodificador verde são os decodificadores para sensores. Quero pôr um sensor de fluxo. Quero pôr um sensor de viento. Quero pôr um sensor de umidade do suelo. Este é o senhor que enchufa e faço a conexão. Esses são os códigos. Melhor, mais ilustrado, pôr assim. Há decodificadores de uma zona solo, ou seja, maxi cable, decodificador uma zona. Há decodificadores que eu tenho uma direção, todavia eu posso pôr hasta 2 zonas em la mesma direção. Ou seja, um funcionamento simultâneo. Há modelos de 2 direções e hasta 2 solenoides por direção.
ou de 4. Ou seja, em um ponto acá eu tenho uma casa, por exemplo. Em um condomínio que eu estou fazendo riego da área comum. Tenho pressão. E eu tenho uma casa com 4 zonas. Eu pongo um decodificador de 4 zonas e o sistema vai manejar o riego por ele. E temos o máximo que são de 6 zonas. Perfeito? E os componentes que falamos, protector de linha, el para sensores. Acá um outro exemplo da arquitetura um pouco melhor, com o decodificador, a válvula e os aspersores. Então seria assim, o diagrama mais bonito. Maxi cable 1.5 milímetros. Outro ponto, eu posso caminhar com 1.5 milímetros ou 14 AWG até 3.8 quilômetros. Então, a área de cobertura com um hilo de baixa espessura é muito grande, verdade? Muito tranquilo. E eu posso fazer, de novo, 4 zonas, sempre no final se pode um de 4 zonas e desde o decodificador até a válvula eu posso caminhar mais 160 metros de cable. Então, eu tenho mais área de abrangência. Aqui é uma foto como se hace a conexão, o maxi cable, conector, decodificador, válvula. E aí, detalhes. Os conectores, acá, a única mensagem que dejo. Se vão trabalhar com decodificadores, por favor, utilizem-los empalmes corretos, os conectores corretos. Porque decodificadores com fita aislante não funcionam. Tem que ter a proteção, porque acá, de novo, estou fazendo uma transmissão de dados e energia. Não é só energia. Se tem alguma fuga, alguma coisa, não vai ter funcionamento, se cerra. E a estrela de nós falamos mais temprano, os sensores de flujo. Há sensores de flujo de 1,5, 2, 3 polegadas, até 4 polegadas em flange, ou sensores de flujo de inserção. E eu, por exemplo, uso geralmente solamente 1,5 e aí passo para inserção, porque é mais fácil. Eu tenho uma só peça em estoque e eu posso cambiar a tuberia com eles. Aqui é um exemplo de uma instalação e um canho, uma tuberia de HDPE, com um colarinho e ele diretamente, 90 milímetros, seriam como 3 polegadas, 3 polegadas para vocês. Se eu quero fazer a visualização do sensor de flujo, que imagina a hora que eu tenho um sistema tão grande que eu não quero mirar a pantalla do controlador, o caudal. Eu quero mirar allá onde está o sensor. Então, podemos pôr um transmissor que eu pongo diretamente no sensor de flujo e eu tenho a visualização do que passa de caudal ali. Um exemplo de instalação também. E isso tudo que estamos falando para cambiar, vamos ao futebol, que nós todos gostamos, que penso e desejo que o Brasil tenha um pouco melhor dessa vez. Não passe a vergonha que foi a última, e que México vá muito bem também, por favor. Mas que o Brasil ganhe. Então, esse é um exemplo de um estádio, onde temos uma situação muito típica, que é uma coisa, eu aprendi durante a Copa do Mundo do Brasil, não é juegos, é riego, estou falando de riego. Fomos fazendo muita pesquisa, muita investigação para chegar ao desenho correto, o desenho que funcionava. E o que mais se passa é que muita gente pensa que cancha de futebol, o desenho é sempre o mesmo. É um desenho que se saca aqui, esse é um desenho de futebol, toma cá. A quantidade de aspersores que foi consagrada na Copa foram de 35 aspersores por cancha. Esse é o melhor. Agora, não é solamente ter 35, poner X zonas que vai se quedar bem. Acá eu tenho um problema que parece que não é problema, mas existe. Onde está a coberta, ao longo do dia, essa sombra avança cá. E deixa essa parte da cancha em sombra 3 ou 4 horas menos, com mais que o resto. E então, se o riego está todo junto, eu tenho um excesso de aplicação de água ali. Isso foi uma experiência que fomos em 15 anos mirando os problemas. Por quê? Estavam todos sendo riegos sempre iguais. Outro dia estava em Costa Rica com o Inácio, que é um engenheiro que é encantado com futebol. Ele disse, Jacoya, tu já tem os desenhos de futebol listos, que simplesmente envia aos clientes assim, cada vez que recebo um desenho, eu hago todo o estudo de movimento de sol para depois fazer as zonas. E quantas zonas vou precisar. Então, não existe
lo correcto son 7 zonas de 35 aspersores. Puede ser 8 zonas, 10 zonas, 5. Depende de la situación. Entonces acá el diseño de ese señor fue un diseño simple. Ahora mira, las zonas están allá, yo tengo un lateral donde empieza la sombra, después esa zona, 2 zonas acá y 3 líneas. O sea, yo puedo calibrar la cantidad de agua por área de la cancha. Entonces, acá el estudio de layout, y cuando llego a una situación como esa, que tengo los estadios a cada vez están más cerrados. En Qatar ahora están haciendo un estadio con aire acondicionado. Ele é 100% cerrado, de acrílico. É bom que lá tiene plata, não há problema. Imagina isso, esse é um estádio que às 4 da tarde já não tem sol acá. E o dia vai hasta as 7 da noite. Ou seja, a restrição de luz é muito grande. Consequentemente, a necessidade de água é mais baixa, em alguns pontos. Esse é o estádio do Wembley. Quase nada de luz. E se cerram, muitas vezes, pelo frio. E com isso, chegamos a esse desenho. Aí vamos pôr decodificadores, que são a operação mais simples. Esse é um desenho das canchas de estádios cerrados que arrancamos em Brasil. 35 aspersores, 35 válvulas, 35 zonas com decodificadores. Porque não basta solamente ter os decodificadores, ter a individualização dos autores, mas tem que ter o controle. E um controle fácil de manejar. Porque eu tenho quadrantes, que se chamam. Eu tenho vários quadrantes que eu posso fazer um riego assim. Acá mais água, menos água, e assim por delante, hasta que eu chegue a um ponto de aplicação de água como esse, de acordo com o movimento do sol. Todo estádio hoje que se constrói, eles enviam, antes de mais nada, o estudo de movimento de entrada de luz. E isso é nosso ponto de referência. Verano, outono, inverno, como vou fazer a aplicação de água. E com isso eu cambio os tempos de riego a cada aspersor. Hago na tabla e faço a programação. Perfeito? Agora vamos melhorar um pouco mais isso. Vamos pôr agora mais controle. Vamos falar de controle central. O que são controles centrais? Os controles centrais nada mais que são que esse controlador maravilhoso que falamos, de codificadores, pôr isso conectado a uma computadora, ou a meu telefone, ou na tableta, em algum ponto, de qualquer lugar. Eu posso manejar vários projetos. Aqui a história de Rainbow, não necessito. Então, esse é um exemplo de comunicação direta. Se eu quero, na Copa em Brasil, a maioria foi comunicação direta. O que é comunicação direta? O computador está acá e conecta via cable ao controlador. Mais simples. E aí eu posso pôr um sensor local, decodificadores, sensor de viento, e vamos fazendo toda lá. Hasta pôr uma estação meteorológica, se quero. Que para mim hoje não há necessidade, por um tema que vamos falar. Desde a computadora hasta os controladores, eu tenho várias opções de comunicação. Eu posso passar por Wi-Fi, eu posso passar por internet, sinal de rádio, GPRS, que é telefone, conexão direta, linha telefônica. Linha telefônica se foi, basicamente. Wi-Fi, muito bueno. Ethernet, em algumas situações, tem que ter. O que é Ethernet? É uma rede privada de uma entidade. Por exemplo, acá, pode ser que tenha. Então, eu hago a conexão da computadora com os controladores por Ethernet. O mais utilizado, GPRS, mais fácil. E eu ligo em qualquer instalação que já tenha um controlador, ou cambio o controlador, pongo um cartucho de telefone e subo à nuvem. Estou conectado ao controlador. Ou em algumas situações que passa em vários países, Chile, Brasil, Peru, onde se maneja 20 quilômetros fora da cidade, em zona agrícola, não tem mais telefone. Então, para fazer a comunicação, o sinal de rádio é o melhor. Então, por isso que temos que ter essa versatilidade de comunicações para hacerla. Esse é o cartucho. Temos 3 versões do software. Desktop, que é onde nós vamos com um CD e hacemos a instalação na computadora, que é a mais egoísta, onde é só eu manejo. Ou eu posso pôr na nuvem. Ou seja, o programa está todo na nuvem, que é a tendência, todos estão fazendo isso hoje. Né? Ou Enterprise, muitas vezes a nuvem não serve a isso, uma associação de empresas, um banco,
una minería, ellos tienen su red privada. Entonces, vamos a los servidores del cliente, instalamos el software y derivamos a todos los locales. Ahí ellos, por su red privada, pueden conectar por teléfono, mas no dejan. Talvez ustedes não tenham muita experiência com alguns exemplos disso, mas eu passei muitos anos com mineria, onde eles não deixam que você conecte a eles. Então, toda vez que passa algum problema, que é uma programação, um cambio, você tem que manejar 200 km para chegar na mineria para ser assim no controlador, porque eles não manejam. Ou não deixam que você maneje o computador deles. A solução foi essa: eu pongo um acesso no servidor deles, com uma porta exclusiva para nós, e eu posso acessar e não tocar no sistema deles. E aqui tenho exemplo de onde pode ligar. Né? Tenho um status aqui em meu telefone, onde eu tenho o que passou, qual é o registro de caudal, arrancar um programa, arrancar uma zona, cerrar uma bomba, por fazer isso, por controle diretamente do telefone. Agora, isso está aqui em inglês, mas existe em espanhol. Como acesso à nuvem? Primeiro, qual é o custo para vocês terem acesso a isso? Nada, grátis. A inversão que tem que fazer é poner o cartucho de teléfono ou rádio que seja no controlador. Eu hago um login, um password, conecto na nuvem e tenho acesso ao programa. Uma vez que tenho acesso ao programa, eu vou agregando projetos, controladores, onde eu tenho comunicação. Qual é o limite de controladores que eu posso poner nesse sistema? 16.000. Dá para ser um pouco. Então, dá para ter controle. E há cambio de preço por isso? Não, o sistema é grátis. Ou seja, a comunicação da nuvem a los controladores não tem preço, é sempre grátis. Pode agregar, não há problema. Ok? Então, aqui é essa a explicação que falei. E eu posso pôr um ícone. Acá, vamos falar de outro sistema nosso em um rato. O que estamos falando agora é de um mais complexo, onde eu tenho um manejo muito mais eficiente, por exemplo, para agricultura, paisajismo, grandes projetos. Isso acá não é um app. Ele não está em Google Play, ele está em la nuvem. Eu hago um acesso e pongo um shortcut, como se chama? Atarro? Um acesso direto na pantalla de meu telefone. Depois vou tentar fazer. Então, eu conecto acá, isso. E eu posso, desde acá, por exemplo, eu posso permitir usuários a conectar no sistema. E eu posso graduar o nível de usuário, administrador e operador. E eu posso poner senha em meus controladores. Ou seja, o tipo liga ao controlador e tenta fazer um câmbio. Se ele não tem a senha, não há o câmbio de riego. E então, não há limite, há muita coisa a fazer. Acá um exemplo, eu posso agregar vários projetos, ou seja, cada projeto, quando eu clico aquilo mais, se abre o projeto e eu tenho acesso àquele projeto, e aí vou dando nas pantalhas. Aqui é um exemplo, eu mirei o projeto, situação, o controlador está em automático, o sensor está ativo, está monitorando o caudal, o flow watch, que é para verificar tuberia rota, não está ativo, aqui não está ativo. Se eu quero fazer qualquer câmbio, faço o câmbio e aplico os câmbios acá. E ele vai me fazendo uma memória. O que passou? Na casa de Sean, o programa B arrancou às 6 da manhã e assim vai fazendo todo o registro de funcionamento do sistema. Muito útil. Em São Paulo, em Brasil, teve um movimento, uma instalação que se chamava 90 graus, que eram muros verdes públicos. E eles tinham que fazer o monitoreio, se tinha água, se o controlador estava operando ou não, sem ter que recorrer toda a cidade. Hoje estava falando com o Antônio, Cidade de México tem 22 milhões, verdade? Algo assim. São Paulo tem 18, sim, é grande. Ou seja, fazer um recorrido nos jardins é difícil. É melhor ter algum controle. E quais são as fontes de evapotranspiração? Temos estação meteorológica e IQ Global Weather. Por que haver mais temprano que hoje não uso mais uma estação meteorológica para esse tipo de instalação? Porque não necessita. Estação meteorológica é uma inversão. E eu pongo uma estação meteorológica em uma cidade onde eu posso ter vários câmbios. Aí, provavelmente, México tem locais que têm lluvia e locais que não têm lluvia, na mesma cidade. Se choveu em um bairro e no outro não se choveu, verdade? Se passa isso. Então, é melhor que eu tenha acesso
em vários locais. IQ Global Weather é um serviço que está incluído em IQ, onde eu, para acessar ele, ao invés de usar a estação, eu põe Querétaro. Ele me mostra 6 Querétaros. E eu elijo qual é o Querétaro que estou. Uma vez que eu conecto ao Querétaro que estou, ele vai verificar os dados meteorológicos disponíveis da região e faz o cálculo de evapotranspiração e programa todos os programadores, todos os controladores que estão na região e ajusta o tempo de riego automático. Perfeito? Então, ayer à noite saquei os dados de um Querétaro, não sei qual, porque eu não sou de cá, então peguei um Querétaro. Aqui estão a evapotranspiração a cada dia. Acá falou que 25 caiu um pouco de água, não sei. E acá eu tenho a cada hora. Então, eu empeço a criar, do momento que conecto a primeira vez, eu vou passado 30 dias e arranco com dados históricos meteorológicos. Não somente de evapotranspiração, mas eu tenho radiação solar, vento, umidade. Eu crio meu próprio banco de dados meteorológicos para o local de meu desenho. Perfeito? E o que eu necessito para isso? Login, controlador, cartucho. Listo. Mais nada. E agora vamos fazer, salindo de lo mais complexo, vamos a lo mais simples. Hablamos de grandes desenhos. Vamos falar de desenhos chiquitos. Vamos falar de link Wi-Fi. Depois vamos ao stand de Rainbow, que tem 12 controladores. Link Wi-Fi, esta peça que está grande acá, é assim, chiquita. Eu enchufo em qualquer modelo de controlador Rainbow, eu enchufo isso e cambio esse controlador em um controlador mais inteligente. Um controlador que eu tenho acesso a meu telefone. E aí sim, agora é um app. Conecto, vou à Apple Store, todos que estão acá podem acessar. O software está em Apple ou Google. Haz o download, tu tens acesso ao app. Obviamente, tem que ter o controlador. Mas o app também é grátis. Haz o download, temos allá. Há algumas restrições de modelo de telefone com relação a... isso não passa mais, com certeza, em México. Mas a versão do Android muito vieja. Todos acá cambiam o telefone todo ano. Imagina. E esse senhor, com o sensor de luva inalámbrico que também temos no nosso stand, já ganhou esse selo acá, essa certificação, que é o que é EPA. EPA é a entidade americana que classifica os produtos de riego e aplicação de água para a certificação LEED. Então, vamos ganhar ponto LEED. Esse é o software. Vou tentar depois acá, se tudo correr bem, fazer alguma demonstração a vocês. Mas essa é a cara do software, tem espanhol, e eu posso pôr o nome do controlador. Eu sou um contratista, eu tenho 200 controladores, e eu quero manejar os 200 controladores. Eu posso personalizar o controlador, pôr nome, direção, que seja, nome que quero. Eu posso pôr fotos do programa, ou da zona. Ou seja, eu saco a foto do jardim e pongo a foto acá. E mira uma coisa nova. Eu tenho aqui um ponto gris e uma faixa verde. Eu tenho o clima acá. Esse controlador, esse app, eu vou à nuvem, verifico onde estou, elijo a cidade, primeiro o país, México. Depois que elijo o país, México, vou elegir o zip code, o código postal onde estou. Então, se na mesma cidade, se eu tenho códigos postais diferentes, eu pongo o código postal onde está meu controlador. E aí, ele começa a fazer o ajuste de aplicação de água de acordo com os dados de temperatura, blá, 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 do zip code onde está, o código postal. E eu posso pôr ele para enviar a mim notificações, como WhatsApp. Eu recebo um WhatsApp no final. Acá, por exemplo, são as opções. Eu posso pedir a ele que me envie uma mensagem se um solenoide queimar, um curto-circuito. Eu posso pedir se tem uma desconexão com a rede Wi-Fi do cliente, ele me avisa. Se há uma advertência de heladas, ou seja, vai cair uma helada, alguma coisa na plantação, ele me envia uma mensagem. Porque, em verdade, nós, a grande maioria de nossos clientes, não vão usar o app. Vai ter o app, muitas vezes para mostrar para os vecinos que tem um app que faz tudo, mas não vão operar o app. Para eles é muito importante receber mensagens.
Porque a tranquilidade de ele que está passando vacações em algum local, que recebe a mensagem, o riego está bem. Se funcionou hoje por 8 minutos. Agora, nós, que somos operadores para ele, para nós receber mensagens é muito bueno. E eu posso compartilhar o controlador. Vamos fazer isso depois para vocês acá. Vou primeiro avançar. Acá uma notificação, ou seja, eu abro o app ou bem no meu telefone, meu controlador SP, plano LAN, completou 1 minuto de irrigação na zona 3. Acá, por exemplo, ele põe uma alarma que choveu e o sensor de chuva cerrou o riego. Eu tenho isso na pantalla também. E a foto pode ser qualquer uma, não é exclusivamente de jardim, ou seja, que tem? Tem gente que põe algumas fotos não aceitáveis, mas passa assim. Chema tem assim seu telefone. Não mirem o telefone de Chema, por favor. Então, acá o ajuste de tempo por o ajuste de tempo. E o que quero falar para vocês, vou tentar conectar meu telefone para que operamos isso juntos. Ok. Então, desculpa. Esse ícone que está acá, eu estava conectado a um controlador, e eu vou agregando controladores. Então, se eu tenho controladores, cada um eu pongo um nome. Quantos controladores eu posso pôr? Esse mais baixo aqui é Chema Chico Chica. Depois podemos explicar o que significa isso a vocês. É uma coisa muito privada de Raven. Então, acá, por exemplo, se mira, Jacoya, você tem 5 na pantalla. E quando eu tenho 100, eu vou me quedar louco para encontrar o controlador. Eu posso criar grupos. Eu posso criar grupos de controladores. Se eu tenho um condomínio, eu posso criar um grupo que se chama Condomínio Chico Chica de Chema, e eu hago o condomínio, e o condomínio, adentro eu agrego os controladores. Então, eu começo a ter linhas de controladores, com vários dentro das linhas. Perfeito? Acá, por exemplo, onde tem o envelope, eu posso clicar no envelope, Bob, e significa que eu posso compartilhar o controlador com qualquer pessoa. E agora eu quero compartilhar o controlador por 24 horas, 48 ou para sempre. Então, eu posso enviar a meu contratista, ou enviar, eu ligo na instalação, não sei a programação. Eu envio o controlador à oficina, eles abrem o controlador, miram, cambiam a programação e me enviam. Então, eu posso elegir, quando eu pongo por 24 horas, ele vai a meu correio e eu vou enviar a uma pessoa. Não encontrou nenhum Ron. Bem, meu e-mail não está bem. Põe acá, vou pôr para mim mesmo. E acá, enviei um correio e assim foi. E vai receber o controlador, tem o app, e ele carga o controlador diretamente no app. E pode manejar o controlador em qualquer lugar do mundo. Ok? E agora vamos tentar adentrar em um controlador. Eu estava conectado a isso. Não sei, estou com plano de dados de Estados Unidos, então não sei se vai se quedar bem. Não, se conectou. Bem. Está indo allá na nuvem, sacando a programação e enviando a meu telefone. Ok, estou conectado. Mira isso acá, vou clicar em las configurações e vamos fazer um exemplo de configuração a México. Entrei no controlador e acá tenho controladores. Costa Rica, não estou em Costa Rica, estou em México. Habla a vocês que são de acá, um zip code de 5 números de Querétaro. 76, 500? 550. É sua casa? Já temos uma direção. Agora, como se chama? Michelle, tem um controlador em sua casa que está conectado com os dados meteorológicos para fazer ajuste de evapotranspiração por esse código postal. Perfeito? E agora vamos fazer a decoração.
e eu quero cambiar a foto e poner uma foto de eu tenho essa foto, já cambiei a foto acá. Essa é a minha outra casa, essa se queda em Los Angeles. Então, essa é minha outra casa. E eu quero fazer um programa. Clico acá para fazer a programação. Ok. E acá, mira como é simples fazer o programa. Eu posso poner nome el programa. Michelle. Assim é? Eps. E como vai... Eps, está todo errado. Como é o ciclo? Quais são os dias de semana? Eu quero lunes, eu quero martes. Que eu quero... Então, clicando nos dias, eu hago a programação. Então, eu puse martes, jueves e sábado. E o ajuste, os start times, eu vou sacar 2 start times, vou agregar um para você. Mira, eu quero que empiece 2 da manhã. E o tempo de riego da zona 1 é X, a zona 2 é esse. Eu posso caminhar por acá, ou eu posso por pelas flechas acá. Hecho isso, está hecho o programa. Segundos para fazer um programa. E está conectando, agora ele vai subir na nuvem e vai enviar o programa ao controle. Acá tem o ponto de referência e o ajuste. E assim se vai. Não vou fazer... En lo instante lá ao vivo, tu pode manejar, mas como eu agora vou arrancar uma zona em la casa de Michelle. Esse controlador que eu estou conectando acá está em Arizona, Tucson. Agora eu posso arrancar, simples, hago isso e arranco. Está funcionando ali, essa zona. Quero parar a zona, parei a zona. Google Play não. Você também não. Esse é o problema de baixar app grátis. Eles vão enviando propaganda. Não quero pagar. O Rainbow não me paga isso. É terrível. O Rainbow de México paga. Acá outra coisa que isso... Os controladores de residência não têm memória de histórico. Acá eu tenho histórico. Se eu vou ao calendário, eu tenho... E eu quero, o cliente me liga, me chama no telefone assim, ora, riego não funcionou ayer. Ah, ayer foi 20? Não, senhor. Funcionou 10 minutos, às 5 da manhã e às 5 da tarde. Então, eu tenho calendários do que vai passar e do que se passou em meu riego. E posso monitorar isso. Tranquilo? E, cerrando acá essa apresentação, te invito a vocês, não vou fazer... conectar em website para se lhe mostrar. Mas qualquer pessoa acá se torna um experto em esse produto fácil, porque esse website que está acá é um website em espanhol, com vídeos de programação, com textos, com toda a informação em espanhol desse produto e como fazer programação, como se criar um experto em manejar isso, que é muito fácil. Ok? Desde a configuração, desde a primeira instalação, se conecta acá, é um website exclusivo para esse produto. Perfeito? Por hoy es solo. Muchas gracias a todos. Disculpa por extender mucho el tiempo.